A história completa da Segunda Guerra Mundial, as verdades que ninguém conta em 1939. O mundo mergulhou na escuridão. Naquele momento, ninguém imaginava que em apenas 6 anos, mais de 70 milhões de vidas seriam perdidas e que a humanidade jamais seria a mesma. Hoje, no Chamas do Saber, você vai descobrir as verdades que nunca contaram sobre a Segunda Guerra Mundial. As motivações ocultas, os segredos entre aliados e as consequências que moldaram o mundo moderno. A Primeira Guerra havia terminado, mas a paz era uma ilusão. A Alemanha, humilhada pelo Tratado de Versalhes, foi levada à miséria. O povo clamava por um salvador, e um homem aproveitou esse desespero. Adolf Hitler. Enquanto isso, o Japão se expandia pela Ásia e a Itália sonhava com um novo Império Romano. As potências do mundo observavam. Foi esse silêncio que incendiou o planeta. Capítulo 2, -o início do caos. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Em poucos dias, o Reino Unido e a França declararam guerra mas suas forças estavam despreparadas. O que viria a seguir seria chamado de Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Ataques coordenados de tanques, aviões e infantaria que destruíam tudo em questão de horas. Em 1940, a França caiu e o mundo inteiro percebeu que Hitler não seria parado com diplomacia. Capítulo 2, -o início do caos. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Em poucos dias, o Reino Unido e a França declararam guerra mas suas forças estavam despreparadas. O que viria a seguir seria chamado de Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Ataques coordenados de tanques, aviões e infantaria que destruíam tudo em questão de horas. Em 1940, a França caiu e o mundo inteiro percebeu que Hitler não seria parado com diplomacia. Capítulo 2, -o início do caos. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Em poucos dias, o Reino Unido e a França declararam guerra mas suas forças estavam despreparadas. O que viria a seguir seria chamado de Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Ataques coordenados de tanques, aviões e infantaria que destruíam tudo em questão de horas. Em 1940, a França caiu e o mundo inteiro percebeu que Hitler não seria parado com diplomacia. Capítulo 2, -o início do caos. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Em poucos dias, o Reino Unido e a França declararam guerra mas suas forças estavam despreparadas. O que viria a seguir seria chamado de Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Ataques coordenados de tanques, aviões e infantaria que destruíam tudo em questão de horas. Em 1940, a França caiu e o mundo inteiro percebeu que Hitler não seria parado com diplomacia. A história completa da Segunda Guerra Mundial, as verdades que ninguém conta em 1939. O mundo mergulhou na escuridão. Naquele momento, ninguém imaginava que em apenas 6 anos, mais de 70 milhões de vidas seriam perdidas e que a humanidade jamais seria a mesma. Hoje, no Chamas do Saber, você vai descobrir as verdades que nunca contaram sobre a Segunda Guerra Mundial. As motivações ocultas, os segredos entre aliados e as consequências que moldaram
o mundo moderno. A Primeira Guerra havia terminado, mas a paz era uma ilusão. A Alemanha, humilhada pelo Tratado de Versalhes, foi levada à miséria. O povo clamava por um salvador, e um homem aproveitou esse desespero: Adolf Hitler. Enquanto isso, o Japão se expandia pela Ásia e a Itália sonhava com um novo Império Romano. As potências do mundo observavam. Foi esse silêncio que incendiou o planeta. Capítulo 2. O início do caos. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Em poucos dias, o Reino Unido e a França declararam guerra mas suas forças estavam despreparadas. O que viria a seguir seria chamado de Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Ataques coordenados de tanques, aviões e infantaria que destruíam tudo em questão de horas. Em 1940, a Franca caiu e o mundo inteiro percebeu que Hitler não seria parado com diplomacia. Capítulo 3. As verdades esquecidas. Poucos falam sobre isso, mas a tecnologia da guerra avançou mais em 6 anos do que em séculos de paz. Aviões a jato, foguetes, radares, invenções que mudariam para sempre a história. Outro segredo. A inteligência britânica decifrou os códigos da máquina Enigma, algo que encurtou a guerra em anos. E há ainda a guerra das mentiras, espionagem, propaganda e manipulação psicológica que moldaram a mente de milhões. Capítulo 4. O horror máximo. Enquanto os exércitos lutavam, milhões eram levados para campos de concentração. O Holocausto não foi apenas uma atrocidade, foi uma máquina industrial de extermínio. O ser humano descobriu até onde pode ir quando perde a empatia. E, ao final, o mundo viu Hiroshima e Nagasaki, o fogo do conhecimento transformado em destruição. Capítulo 5. O fim e o legado. Em 1945, as bandeiras da vitória tremularam, mas a paz trouxe uma nova guerra, a Guerra Fria. O planeta ficou dividido entre Estados Unidos e União Soviética. O mundo mudou, mas as cicatrizes permaneceram. Reconstrução da Europa, ONU sendo criada. A Segunda Guerra Mundial nos ensinou que o verdadeiro inimigo da humanidade é ela mesma, e que a chama do saber deve continuar acesa, para que o passado jamais se repita.